Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse webinar pela FX Pro, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa começar a nossa apresentação. Hoje vamos falar sobre noções básicas de CFDs. E eu gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo. Tem um chat aí onde vocês podem escrever. Sintam-se à vontade para escrever no chat, tirar dúvidas. Tá? Vou estar olhando aqui o chat, se vocês puderem me dar um feedback do áudio, do vídeo, para que a gente possa começar essa aula de hoje de CFDs. Eu acredito que o áudio está aparecendo aí, ok, beleza. Massa. Senhores, boa noite, eu me chamo Enéas Nascimento e estamos inaugurando aqui uma série de webinars pela FX Pro. Evandro Ginzelli, seja bem-vindo. Um abraço, Evandro. Já estou vendo aqui algumas pessoas entrando aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat. Cláudia, Edila, Fernando, Marcelo, Mauro, João Nascimento, Evandro, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bom, senhores, então estamos começando uma série de webinars pela FX Pro e hoje vamos falar sobre noções básicas de CFDs. Mas como eu venho divulgando nas minhas mídias, eu não falo só da parte básica, a gente se aprofunda. E eu quebro alguns mitos, eu trago conhecimentos que muita gente não tem, para que você, entendendo onde você está entrando, você possa maximizar o objetivo do trading, que é a gente fazer lucro no longo prazo. Massa, hoje é um guia completo, então é bem detalhado. Essa aula eu preparei com o maior esmero possível, então seja onde você estiver acompanhando posteriormente, sinta-se à vontade para deixar comentários, para curtir. Aqui é ao vivo, sinta-se à vontade para tirar dúvidas no final, eu também abro espaço para isso. Senhores, isso aqui é uma live educacional. Nenhum conteúdo aqui presente é recomendação de investimento, tá? Nem eu, nem a FX Pro somos responsáveis por resultados de decisões pessoais, tá? Isso tudo aqui é em caráter educacional, como diz aqui esse disclaimer. Então vamos começar. Eu vou me apresentar aqui, né? Já falei meu nome. Deixa eu falar rapidamente de mim, para que vocês possam entender quem está falando com vocês hoje à noite, né? Eu me chamo Enéas Nascimento, eu sou trader e investidor, sou especialista no mercado Forex, embora atue em outros mercados também, mas o meu foco há 13 anos é no mercado Forex, desde que eu comecei a aprender e a atuar neste mercado. Sou autor de um livro chamado Forex, o maior mercado do mundo, que já está indo para a sua segunda edição, chamado Máquina Forex. É o mais completo em língua portuguesa, né? Tem mais de 800 páginas, já foi lido por milhares de pessoas. Eu tenho um canal no YouTube chamado Eu Sou Trader Investidor, que antigamente era chamado Eu Sou Forex Trader, e já tem vários anos que eu fiz a mudança, tem mais de 18 mil inscritos. Eu sou especialista em imposto de renda, sendo pioneiro nesse assunto com a parte legal. Lá no meu canal, os vídeos são os mais acessados desse assunto. E quem quiser conhecer mais das minhas redes, tem o meu site, eu sou traderinvestidor.com, e o Instagram, siga lá, o Enéas Nascimento. Hoje a gente vai tratar de CFDs, o guia definitivo. Vamos dar detalhes do que é o Contract for Difference. A gente vai entender ele na minúcia, como funciona a sua essência, a sua entranha, quais são as vantagens e desvantagens. É aqui onde eu vou tocar naquele ponto de maximizar o uso do CFD. É, Quando eu falo de CFD, eu gosto muito desse tema porque ele abre leque para vários outros assuntos. E a gente vai ver muitos desses assuntos em vantagens do CFD. E o papel das corretoras de varejo, pois muita gente ainda opera no mercado tendo uma certa crença. Não que atrapalhe, mas quando você entende como é de fato, você começa a ver oportunidades. Então não é que seja ruim ter uma visão que algumas pessoas ainda pensam, mas a minha ordem vai para o mercado ou não vai, tal. Isso aí não chega a atrapalhar, claro. Mas se você souber como funciona, então você pode melhorar muito ao ver novas oportunidades. Vamos começar aqui então por esse tópico aqui, CFDs, o guia definitivo. O início de tudo. Eu vou dar um passo a passo, um cronograma não, uma progressividade no ensino para que você entenda a base, antes da gente mergulhar de fato no instrumento CFD. Com a popularização do mercado financeiro, mais e mais pessoas desejaram acessá-lo. Não é só você que quer operar, não. E isso não é de hoje, não, tá? Quando eu entrei no mercado em 2011, já tem muita gente querendo entrar no Forex. Então, hoje, quando você vê, tá todo mundo falando de Forex, isso já é bem antigo. Quando eu entrei, eu achei que era novidade. Não era. Então, já tinha algumas 2 ou 3 décadas que o pessoal se interessava muito. Só que não era fácil acessar, mas o interesse era grande.
E o interesse em operar nesse mercado cresceu junto com o interesse em prestar um serviço de qualidade. Então, foi um, um crescimento proporcional, tanto o interesse em negociar quanto empresas querendo fornecer o serviço. Um dos mercados que foi ficando mais visíveis foi o Forex. Eu posso mencionar muito o Forex nessa live, mas o CFD ele é para vários mercados. O Forex ele é, acho não, tenho certeza, majoritário nesse sentido. Então foi ficando muito mais claro, conforme entrava muita gente no mercado, a diferença entre o que era um investidor institucional e um trader de varejo. Basicamente, aqueles que operam para instituições com grande capital e os traders que operam o seu capital próprio, muitas vezes, e grande parte das vezes, de menor valor. Várias formas de serviço de investimento para os investidores menores foram surgindo. É aqui onde eu vou entrar na progressividade da aula. Vou mostrar como foi surgindo as oportunidades para a gente e como é hoje. Pois nessa linha do tempo teve um marco que dividiu o que era antes desse marco e depois desse marco. Claro, marco é isso, né? E é a grande invenção do CFD. Como surgiram as corretoras? Uma breve passagem aqui, ó. Atuando no mercado como trader de varejo, não vale a pena para as instituições ficar negociando pouco dinheiro muitas e muitas e muitas vezes, as grandes instituições. Então surgem instituições financeiras para atender quem? A gente, pequenos investidores, são as corretoras de varejo, oferecendo um serviço acessível para a gente. E quando eu digo a gente, o trader pequeno que tem centenas, milhares, talvez algumas dezenas de milhares de dólares. Era muito difícil ter acesso ao mercado há muitos anos. Isso foi ficando mais fácil com o passar do tempo e com a entrada das corretoras de varejo. No começo, elas faziam um link entre os traders de varejo, aqueles que têm pouco capital, opera seu próprio capital, e os bancos provedores de liquidez. Preste atenção nisso. No começo, inicialmente, havia um link entre a gente e os negociantes grandes, os provedores de liquidez. Hoje não é mais dessa forma. Esse link não existe mais diretamente. Ele pode existir em raríssimas ocasiões, mas o normal é, após o CFD, mudou tudo. A crença que ainda persiste, como eu disse, não atrapalha, mas vamos entendendo que não é mais assim. É comum haver ainda o pensamento de que as ordens da gente, trader de varejo, ordens especulativas, que elas são negociadas no mercado real, mercado à vista, especialmente no Forex. Algumas pessoas ainda pensam, eu estou comprando euro, comprando franco, comprando libra, iene, ou então no mercado de índices, ou no mercado de ações, eu vou negociar o Google. Claro que existe Google, Apple, o índice Nasdaq, as ações presentes no índice Nasdaq, existe a negociação no mercado real. Mas quando a gente negocia o CFD, a gente não está no mercado real. A gente vai chegar a aprofundar isso. Então, acredita-se que quando a gente negocia no mercado, duas situações são majoritárias quando se pensa, né? A primeira é o quê? Nossas ordens vão para o provedor de liquidez, é o que se pensa. E esse provedor de liquidez pode estar numa rede interbancária, ou pode ser só um grande banco. Aqui a gente pensa nos tipos de corretora SN e STP, e eu vou falar mais sobre elas. Ou então, outro pensamento que se tem nesse caso de operar no mercado é nossas ordens elas são casadas com ordens de outros traders dentro da corretora. Esse pensamento é comum. Como eu disse, não chega a atrapalhar, mas limita um pouco a visão de oportunidades que a gente pode ter. Então, não são ordens casadas. O pensamento é que são, mas não são quando a gente fala de CFD. Aqui é comum a identificação desse sistema como market maker. É a corretora criando um mercado. Ou algumas pessoas podem falar, a corretora sendo a contraparte é o market maker. Também vamos aprofundar nisso, né? Esses sistemas existem atualmente, já foram muito mais comuns. Hoje tudo mudou. Como eu disse, o CFD é um marco. Hoje você opera num negócio que mudou tudo no mercado. Vamos começar entendendo essa parte da rede SN até que a gente chegue ao CFD. Para quem tem muita grana, né, os traders institucionais que trabalham para instituições, as próprias instituições em si, ou empresas que têm muito capital e fazem hedge das suas negociações, equilíbrio de custo. Para essa galera com muito dinheiro, existe uma rede, um sistema interconectado digitalmente para acesso ao mercado conhecido como mercado interbancário. Então, esses grandes bancos que estão aparecendo aqui, ó, JP Morgan, Barclays, Citibank, Bank of America, Deutsche Bank, entre outros, estão conectados e conseguem negociar um com os outros através de uma rede interbancária chamada ECN. Pessoal, é a primeira live, então eu vou dando uma olhada no chat aqui, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, eu não estou vendo nada aqui no chat, será que eu... Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, inscrevam e eu vou vendo o que aparece aqui para mim, porque faz tempo que eu não faço live pelo Zoom, então
Eu vou dando umas paradas para ver se tem algum erro, alguma coisa. Eu vou verificando o áudio aqui, tá? Mas eu acredito que tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Pelo menos eu estou acompanhando no feedback aqui, tá ok. Vamos seguindo. Essa rede interbancária chamada ECN, que é a sigla para Electronic Communication Network. Devido à existência de vários participantes com muito potencial de negociação, essa rede ECN, existe nela um tipo de book de ofertas. Essa rede é uma rede interbancária que liga grandes bancos. A estrutura funciona da seguinte forma: grandes bancos com muito dinheiro se ligam entre eles para que as negociações sejam executadas com uma velocidade absurda, ordens na casa de milhões e bilhões. Então, eles se ligam para que tenha uma altíssima liquidez. É por isso que é comum falar, com o TCN tem mais liquidez e tal. São falas, são jargões do mercado, porque existe de fato essa rede entre esses grandes bancos. Mas é uma rede fechada. A gente não tem acesso a ela, ao menos não diretamente. E vocês vão ver que nem é isso que, quando a gente opera, acontece aqui, um link indireto. Essa rede ela é extremamente fechada entre esses grandes provedores de liquidez que negociam entre eles. Nesse book de ofertas é onde as ordens que fazem parte desse sistema são colocadas. Outras ordens, né, esses bancos negociando por fora com seus clientes, médios, pequenos, é outra coisa, é outro mercado. Esse book de ofertas interno é entre eles. Não é que, porque é entre eles, que a gente não faz parte de alguma forma. E o espelhamento dele acontece para a gente. Vamos tratar disso também. Então, nesse book, é importante falar dele, porque tem reflexo para a gente. Fica na frente dele quem tiver o melhor preço. Então, existe ali realmente um ranking de preços. E é através desse book que as cotações oficiais, por exemplo, do mercado de câmbio são estabelecidas, outros mercados também. Meu conhecimento mais profundo é do mercado de câmbio. E eu acredito que nessa rede interbancária, a parte majoritária, a gente sabe, é o Forex, que negocia trilhões aí por dia de dólares. Então, o mercado de câmbio, ele domina. Se há algum outro tipo de negociação de outros ativos na rede CN, não não é algo forte para agora, já que eu acredito que muitos que estão aqui negociam o Forex. De acordo com a lei de oferta e procura, esses bancos se revezam no topo do book. Então, eu trouxe dois exemplos aqui que estão presentes lá no meu livro. Na verdade, é um exemplo só e organizado, né? Do lado esquerdo, você vai ver os preços que os bancos colocam, né? Tipo, eu coloquei 5 bancos aqui, cada um coloca seu preço ali para o USD, bid, ask, ali tem a diferença do spread, e na hora de organizar no book, isso não é uma foto do book, pelo amor de Deus, isso é uma representação, né, gráfica lá do que seria esse equilíbrio do ranking. Por exemplo, o banco D ficou na frente ali, ficou à frente no preço bid, porque ele tem um preço maior para quem quer vender. Quem quer vender quer receber um preço maior porque está vendendo. Então, o banco que tem um preço maior, ele sobe e fica em primeiro, e os outros vão sendo ranqueados. Na coluna ESC, o contrário. Quem quer comprar mais barato. Então, quem está oferecendo um preço mais barato fica lá no topo da coluna ESC. A junção do melhor bid com o melhor ESC é o preço oficial daquele ativo. Por isso que na rede CN, devido à grande liquidez e à grande, digamos, concorrência, há muitas negociações, é natural não haver spread, não haver diferença entre o preço bid e o preço ESC. Eu aprofundo muito mais isso no meu livro, mas aqui é só para você ter uma representação do que é essa rede SN. Tá, Enéas, e onde é que entra as corretoras? Você só falou de banco. Corretoras existem tanto no mercado à vista como no mercado de varejo. Vamos diferenciar os dois rapidamente, embora isso também seja tema para uma aula só disso. Quando a gente fala do Forex real, por exemplo, negociar moedas, quando você vai num banco, numa casa de câmbio, você está negociando o bem em si. Você está negociando, comprando e vendendo o bem diretamente. Esse é o mercado à vista. Quando a gente trata do mercado de varejo, a gente já passa para a negociação indireta, não é o bem, onde a gente vai tratar mais profundamente agora do CFD, com pessoas de pouco capital, por exemplo. Então não há ali o mercado não há o bem de fato sendo negociado, e sim contratos. E quando é pouco capital, a gente tem o mercado de varejo. Como eu disse, isso é uma aula exclusiva, mas aqui eu quero separar bem isso. O mercado à vista, ele existe e existe o mercado de varejo. As corretoras do mercado de câmbio, eu vou usar muito ele como exemplo aqui, mercado de câmbio real, Forex real. As corretoras elas funcionam ligadas diretamente ao book de ofertas, as corretoras ECN. Corretoras ECN fazem parte do sistema ECN, Electronic Communication Network. Só que essas corretoras não são simples corretoras, não são corretoras de varejo, são mega corretoras com milhões e bilhões. E hoje não é tão comum, mas existem. As corretoras elas também podem estar ligadas a grandes bancos que fazem parte do book SN. Só que aí ela já não é mais corretora SN. Se ela não está dentro do book, ela não é SN.
Aí temos uma nomenclatura que a gente chama de Straight-Through Process, STP, é bem conhecido. É quando a corretora está fora do sistema, mas é ligada a alguém que está lá dentro, um provedor de liquidez. Aqui, ó, as corretoras SN, elas fazem parte como se fossem bancos, como se fossem instituições financeiras, mas elas estão ligadas aos seus clientes, que podem ser médios ou grandes, para que possa ter volume de oferta dentro do book, senão não faz parte do book. E aí a gente começa a dar um passo nessa progressividade da aula que eu falei, as corretoras STP, DMA, que é a corretora Straight to Process, Direct Market Access, ou seja, acesso direto ao mercado. O que aconteceu? As corretoras, quando elas fazem link entre os clientes e o banco que está lá na rede CN e tem muita liquidez, ela é uma intermediária ajudando o cliente com o provedor de liquidez. E ela cobra taxas por isso. Tá? Então, esse, digamos que foi o primeiro passo da STP. As corretoras, elas queriam fornecer o serviço, queriam ganhar com isso, mas elas não tinham acesso ao mercado realmente, mas elas tinham acesso ao provedor de liquidez. Então, elas pegam os clientes que agora são de menor potencial e já começam a ligar com o provedor de liquidez. Aí começou a grande sacada, é o primeiro passo. Isso numa progressividade. As corretoras foram entrando cada vez mais nesse sistema de negociação. Então, quando a corretora percebeu que ela estava só por fora, ajudando os clientes, ela entrou no meio. Ela disse, eu posso entrar no meio da negociação, posso oferecer um serviço personalizado para os meus clientes, posso oferecer coisas que talvez o provedor de liquidez não ofereça, um atendimento mais pessoal, e para isso, eu vou receber as ordens dos clientes, eu vou passar para o banco de liquidez, só que aí o spread do banco eu pago, e eu coloco o meu spread, a diferença, eu embolso. Então, ela passou a fornecer esse serviço. Claro, existiu uma boa visão. Os clientes gostaram de um atendimento mais pessoal, os clientes gostaram de um trato mais direto, mas a corretora estava ali. Essa corretora é a STP normal, não é a STP Direct Market Access, ok? E ali vem a grande sacada. Eu disse que a STP que entra no meio da negociação foi o início da grande sacada. Ali está grade, né? É grande sacada. Aí a corretora foi vendo como é, as corretoras foram vendo ao longo dos anos como funcionava isso, e elas decidiram fazer o seguinte, ó, tem muita gente com pouco capital, com pouquíssimo capital. Então vamos entrar direto ali, a gente não vai mais fazer link, a gente vai negociar direto com o cliente. Ou seja, as corretoras seriam provedores de liquidez. Ou seja, elas funcionariam como bancos. Elas teriam o dinheiro para negociar. Por quê? Porque pequenos investidores elas conseguiriam cobrir. Algumas dezenas, centenas de milhares de dólares elas conseguiriam cobrir. Milhões e milhões não. Iriam para o provedor de liquidez. Mas os menores elas conseguiriam cobrir e qualquer tipo de custo de spread seria direto com ela e ela ganharia mais. Ok, normal. E forneceria um serviço até mais rápido para os clientes com menor capital. Que, claro, foram gostando mais desse serviço rápido. E aí as corretoras elas funcionavam, nesse caso dos pequenos investidores, diretamente como contraparte. Os pequenos investidores não negociavam com o provedor de liquidez nem com outros traders, era diretamente com a corretora. E aqui nasciam as famosas market makers. Foi a grande sacada. Por quê? Porque as corretoras elas passaram a fazer parte do mercado direto, criando o mercado. Isso foi bom para os dois lados. Ainda existe uma visão pejorativa do que é market maker, mas como você entende quando ela surgiu, as boas corretoras com essa criação de mercado é algo bom para o cliente. E, infelizmente, todo ramo e todo negócio existe aquelas que vão se sujar e vão fazer algo ruim. Mas no mercado sério e real, o market maker veio como uma coisa boa, e ainda é uma coisa boa, se você está num local bom. Mas vamos avançando para que você entenda mais sobre essas criadoras de mercado. Talvez você já ouviu o termo dealing desk, né? Mesa de negociação. Então, nesses locais, dentro da corretora market maker, a ideia era que as ordens de clientes chegassem e não saíssem para banco nenhum, como eu disse, né? Ficaria tudo dentro de um registro da corretora e a corretora seria a contraparte e poderia ser que ela encontrasse outros clientes dentro da própria corretora para preencher talvez umas ordens mais pesadas. Quando não fosse possível tal fazer o casamento lá de ordens, a corretora seria a contraparte, gerando o mercado exatamente como os bancos fazem. Talvez você pense, mas Enéas, você falou que não era assim, né? Que não tem essa ordem casada no CFD. Pois é, não estamos falando de CFD ainda, vai ser o próximo slide, né? Os próximos aqui, eu estou dando o contexto para você entender o que é o CFD. Então veja a estrutura aqui, a corretora agora assume a parada, ela mantém o link com o provedor de liquidez, ela precisa disso, os órgãos reguladores exigem isso, e a corretora ela pode juntar partes contrárias, como ela pode também, ali na mesa de negociação, atuar ali como uma contraparte diretamente dos clientes.
caso algo supere muito o seu volume de negociação, seja um cliente que não foi direto para o provedor de liquidez, prefiro negociar com a corretora, ela pode fazer o link com o provedor de liquidez. E em outra situação, que é equilíbrio de book interno de corretora, que eu vou falar ao final dessa aula. Gente, ainda não estamos falando de CFD. Tudo isso é para você entender de onde veio ele. Você entendeu a corretora SN, STP, Market Maker, e a gente vai passar agora para o grande marco dessa estrutura. Tanto que essa estrutura, SN, STP, Market Maker, nem faz mais sentido. Depois que veio o CFD, não faz mais sentido essa estrutura permanecer. Eu acredito que ainda existem muito poucas, mas quando você vê o CFD, eu já descobri há uns 3 ou 4 anos que até o JP Morgan negocia CFD entre bancos. Foi quando eu disse, caramba, o CFD chegou no topo do topo, de tão massa que é essa estrutura especulativa. Então, tudo que eu falei agora não é o que a gente negocia. Então, não faz sentido dizer tal corretora é market maker, tal corretora é SN, tal corretora é STP, se ela negocia o CFD. Então, se ela negocia o CFD, não está nesse contexto. Eu recebo muitas perguntas. Ah, como é que diz? Tal corretora é market maker, tal corretora é ou não é SN. Isso não existe se ela negocia CFD. Tá? Tipo, é como comparar. Qual é tipo, uma coisa de moto com uma coisa de carro. Não, moto é coisa de moto, carro é coisa de carro. Estamos falando de CFD, não estamos falando dessa estrutura. Mas é importante saber como funciona, porque aí você vai entender agora o mercado de fato que a gente atua. Então, esse quadro resumo aí tem no meu livro. Tá? Você começa entendendo o que é SN, STP, DMA, STP normal. Nenhuma delas tem mesa de negociação interna. Mas aí vem as market makers com a mesa de negociação interna, que junta as ordens, isso a gente já viu. Ok, e aí veio a melhor invenção para especular do mundo financeiro. Não tem melhor do que o CFD. As facilidades promovidas pela internet, né? De 1990 para frente ali, especialmente de 2000 para frente, o negócio foi ficando muito fácil. Quando eu entrei em 2011 no mercado, já estava muito fácil. O acesso à internet já era enorme, já tinha banda larga, já tinha tudo, né? E o interesse exponencial da, dos investidores querendo novas formas de investir. Aumentou o que também? A concorrência, aumentou a busca por clientes entre as empresas que fornecem esse serviço. Então, como conseguir mais clientes? Como melhorar o serviço? Voltou-se os olhos para aquelas pessoas que tinham pouquíssimo capital, centenas de dólares, talvez pouquíssimos milhares de dólares. São clientes em potencial que querem negociar e tem que ter um mercado voltado para esse pessoal que tem pouco capital. Então, a abertura do mercado para essa galera, com pouquíssimo patrimônio, veio através do instrumento que a gente está estudando hoje, né? O Contract for Difference, que é o tema da nossa aula, o CFD. E como é que funciona, então, o CFD? Que é o grande marco. Qual é a lógica dele? Por que ele é tão bom? Embora a gente vai desenvolver mais a questão do porquê ele é tão bom nas vantagens. Novamente, pessoal, por algum motivo eu não estou vendo aqui o chat. Não sei por que eu não estou conseguindo ver. Talvez ninguém tenha mandado mensagem no chat, né? Vou botar aqui um olá, ó. Vou botar mensagem aí no chat, tá, pessoal? Eu realmente não estou vendo o chat. Eu achei, faz muito tempo que eu não uso o Zoom, como eu disse a vocês, mas eu vi que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo de boa. Sejam bem-vindos aos que entraram depois. Alan Kelvin colocou, outros levantaram as mãos. Show, massa. Então vocês já me deram um feedback aí. Tá tudo ok. Eu não consigo ver o chat, não faço ideia do porquê. Mas obrigado aí, pessoal, por estar levantando a mão, mostrando que tá tudo ok, né? Beleza, agradeço aí o feedback. Voltando então à nossa aula. Como não vale a pena ficar negociando minúsculas quantias, né? Muito menos várias vezes ao dia, nasceu o CFD como um derivativo dos ativos do mercado à vista, qualquer que seja ele. Esse conceito de derivativo já existia, ele veio junto com o CFD. O que é um derivativo? Imagina que você tem um instrumento financeiro, vou dar um exemplo aqui. As ações americanas, que são negociadas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pelas corretoras daqui, a gente não consegue negociar as ações americanas. A gente tem que estar ligado a uma corretora que tenha permissão para atuar nas bolsas americanas. Mas tem instrumentos aqui no Brasil que a gente consegue negociar as ações indiretamente, através de instrumentos derivativos. A palavra vem de derivado, não é o principal, é um derivado. E a gente consegue negociar aqui no Brasil as ações americanas. Então, esse conceito de não negociar o ativo diretamente, mas sim um derivado, veio com força para o CFD. O CFD é isso, essa é a essência do CFD, que eu vou tratar já já. Então, a função do CFDs vem para atender essa grande demanda por ativos especulativos, porque especulador não se importa em ter o ativo em mãos. Olha essa parte em vermelho aqui.
O especulador ele só quer saber do ganho vindo da expectativa futura com os seus preços. Então faz diferença para você, especulador, trader do mercado financeiro, negociar euro-dólar. Faz diferença você ter o euro na mão, o ativo em si? Você que está especulando com ouro, para o seu ganho, faz diferença você receber o ouro? Você está com ouro na mão que você negociou, as onças de ouro que você negociou? Em relação ao lucro, zero. O lucro vai ser o mesmo. Tem outras coisas envolvidas que estão diretamente relacionadas às vantagens e desvantagens. Vamos discutir aqui no próximo tópico, né? Mas em relação aos lucros, zero diferença. Então, como ter o ativo em mãos gera certas burocracias, certas nuances, para especular, é melhor ter só a variação do preço. Sei lá, eu acredito que o euro pode valorizar. Eu quero investir nisso, mas eu não quero ter a dor de cabeça de ter que estar negociando o euro. Eu quero só ganhar se ele subir. Eu posso fazer isso? Eu gosto de usar um exemplo. Imagina que você faz parte do mercado imobiliário, você conhece muito bem o mercado imobiliário de casas, e você identifica uma oportunidade de uma casa que está sendo vendida, sei lá, por 800 mil, e você sabe que você consegue vender fácil aquela casa por R$ 1 milhão. Só que aí, você como negociante, você pensa, poxa, eu posso investir nessa casa 800 mil, esperar um período, colocar ela no mercado e vender por 1 milhão depois de um tempo. Esse trâmite de transferência para venda, mesmo que seja uma imobiliária, que torna as coisas mais fáceis, ainda assim existem burocracias para que você possa ganhar lá os 200 mil, né? Hipoteticamente falando, tirando os custos. Então você pensa, imagina, se você pudesse, nesse contexto, ganhar esses 200 mil sem nem tocar na casa, sem nem pisar num cartório para transferir nada, sem nem registrar nada de que você teve naquela casa. Imagina que você pudesse ganhar esses 200 mil sem nem pensar naquela casa, só saber que ela existe e que ela pode ser vendida. Seria maravilhoso. No mercado de CFDs, é isso. É ganhar com essa variação de preço sem pegar o ativo em mãos. Essa é a grande chave. Não ter a posse do ativo em si. Não há transferência de propriedade se eu compro euro, se eu compro ouro, se eu compro petróleo, contrato de índice. Não há transferência de um trader transferindo para mim. Nem da corretora. A corretora não tem a posse dos índices, dos contratos, das onças do ouro, dos euros e dos ienes para que possa transferir para mim. Não existe essa transferência de propriedade no CFD. E ainda assim, a gente poder ganhar com isso. Essa é a grande chave. Não ter a posse e ganhar com isso. Vamos com uma definição prática para entender uma parte mais palpável. O que é negociar com o CFD? Alguém pode perguntar. O que você faz? Eu negocio no Forex, eu faço trade no ouro. E a pessoa quer saber mais sobre isso. Em vez de você gerar uma explicação enorme sobre o que é CFD, basta você dizer que é especular no mercado financeiro. Operar com CFD é especular no mercado financeiro, com o objetivo de ganhar dinheiro com ativos financeiros, sem ter a propriedade do ativo. Ok? Simples definição prática. E como seria essa diferença de preço, né? O FD, o for difference. Como assim diferença de preço? Contrato a gente já sabe, quer dizer, o contrato, como eu vou dizer, o contrato exige que as duas partes que estão presentes naquele contrato se comprometam com algo mutuamente. Eu me comprometo com algo e a outra parte se compromete com outra coisa. E assim a gente assina um contrato. Esse é o conceito de contrato. Mais de uma parte, cada um se comprometendo com uma parte da essência daquele contrato. E esse contrato é por diferença. Como assim? Tudo é na esfera da hipótese. Como se a gente tivesse o ativo na mão. Como se tivéssemos o ativo na mão, mas a gente não tem. A diferença dos preços de negociação, entrada e saída do trade, vai definir o resultado. E esse serviço financeiro de negociação com esse instrumento, ele é oferecido por quem? Pelas corretoras de varejo. E a forma como ocorre é parecida com as market makers. Lembra que a gente estudou as market makers? É parecido. Não é o que as market makers faziam. Aqui a gente pega só a contraparte. Lembra que a market maker ela poderia casar as ordens entre os traders ou ela ser a contraparte? Aqui é unicamente a contraparte. A corretora que negocia CFD, ela está lá para te fornecer um serviço com a melhor presteza possível para que você especule como você quer, pague os custos que tem que pagar, claro, mas ela te fornece um serviço de excelência para que você opere rápido e da forma que você quiser para ganhar com a diferença dos preços. Ela é a contraparte. Ela está te oferecendo um serviço. Aqui as corretoras também vão atuar no mercado à vista. Elas
também vão para o mercado real. Lembra que a market maker tinha um rabinho ali ligado com o provedor de liquidez? As corretoras, elas precisam, sim, estar ligadas a provedores de liquidez. Isso quem exige são os órgãos reguladores, porque existe uma questão de proteção, como a gente vai ver ainda nessa aula. Então, como é que seria um exemplo na prática? Quando você abre um trade ali, quando você compra euro-dólar, como é que seria? Vamos lá, preste atenção aqui nesse passo a passo. Digamos que eu queira comprar euro-dólar e eu quero comprar no preço 1,06, uma ordem pendente lá no 1,06 do euro-dólar, ativo do Forex. Quero colocar o meu stop ali no 50 pips abaixo, 1,0550. Se alguém não está familiarizado com o que é pip, entrada, stop, essas coisas, vai ter aula para isso também. Inclusive, esse mês temos uma aula de stop e take. Então, ali 50 pips abaixo, um take profit 100 pips acima, no 1,07. E digamos que eu tenha pouco capital, vamos botar ali uns $8.000, e eu quero arriscar 1%. Ou eu tenho 4.000 e eu quero arriscar 2%. Isso aí varia de trader para trader, mas digamos que o meu risco é simplesmente $80, um valor extremamente baixo em relação ao potencial que o mercado tem, de milhões, bilhões, trilhões de dólares. É um valor, não é nem uma caspa no cabelo da mosca do sapo. É algo realmente ínfimo para o mercado. É um valor muito baixo. Eu sei que tem gente que arrisca ainda menos. $20, $5, $1, é possível. Então são valores realmente baixos. Então, a primeira coisa, vamos encontrar o lote. Eu não vou dar uma aula de lote, mas existe uma fórmula para isso. Futuramente eu vou trazer aqui a explicação. É dividir o risco pelo risco do lote cheio, o risco de 80 assumido pelo risco do lote cheio 1. Eu até pensei em dar mais detalhes, mas não vou entrar aqui nessa seara, não. Seria 500. O lote seria, então, 0,16. 16 microlotes. Ou um mini lote e 6 microlotes para arriscar $80 nesse trade. Então, já foi definido o lote 0,16. Para isso, eu vou comprar euro-dólar correspondente a 16 mil euros. 0,16 são 16 mil euros. E por que 16 mil euros e não 16 mil dólares? Porque sempre que a gente negocia um ativo no Forex, a gente está negociando a moeda base. Então, em dólar, esse valor para negociar 16 mil euros a 1,06 seria 16.960 dólares. Se não fosse CFD, se não fosse um mercado alavancado, se não fosse um mercado de derivativos aqui, se não fosse dessa forma, se fosse um mercado à vista, eu precisaria desembolsar 16.960 dólares para adquirir 16 mil euros a 1,06. Essa seria a operação seca. Simples, no mercado à vista. E aí o que acontece? Ó? O cliente não vai precisar desembolsar essa quantia. Nem sequer vai receber 16 mil euros. Então, quando você compra, eu estou usando o Forex como exemplo aqui, mas quando você compra com o CFD, aquela quantia, aquele ativo que você está negociando, não vai passar pela sua conta. Você não vai pagar o valor em dólar lá. Muito menos esse dinheiro vai passar de uma parte para outra. Tudo é na hipótese, tá? O que vai acontecer é o trader assinar um contrato, você não vai assinar fisicamente. O ato de clicar em comprar e vender já é automaticamente a assinatura do CFD, dizendo mais ou menos assim, olha como é um CFD. Isso aqui não existe esse documento físico. Quando você assina o contrato para entrar na corretora e operar, toda operação vai ter essa sistemática, toda ela. Vamos lá, um exemplo, tá? Contract for this difference número tal. Corretor ABC. Cliente trader João da Silva. Data 2 de setembro de 2024. Ativo euro-dólar. Lote 0,16. Cláusulas. Primeira condição de perda. Se o cliente se compromete, lembra que eu falei que um contrato, as duas partes se comprometem com algo? Na perda, o cliente, o que está negociando, o que abriu essa compra hipotética aqui, ele vai se comprometer a pagar para a corretora, pagar para a corretora, a variação negativa do preço. Olha o FD ali, o for difference. A variação negativa do preço, o trader vai ter que pagar para a corretora do ativo descrito no documento de acordo com o lote operado, convertidos para a moeda base da conta e tendo o valor calculado com base na seguinte fórmula. Vai ser pego o preço de fechamento do trade menos o preço de abertura e vai ser multiplicado pela quantidade negociada. Ponto final. Essa é o cálculo do resultado do CFD. Veja o preço de fechamento menos o preço de abertura. O que é isso? O menos ali é uma diferença. Quando a gente faz o cálculo né, de matemática básica, o menos é a diferença. Então, a diferença de preços é o FD do CFD, for difference. O que acontece quanto à margem? Né? Vamos dar uma introduzida no conceito de margem aqui. Em caso de perda,
o valor do prejuízo ele é descontado da margem mínima garantida como caução da ordem. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre margem já já. E essa margem é calculada de acordo com a alavancagem registrada na conta. Se a perda for superior à margem, o restante é debitado do saldo da conta do trader. Como a gente vai ver, a margem é muito pequena das operações, principalmente com as alavancagens altíssimas que a gente tem hoje. Então, como a margem é muito pequena, muitas vezes a perda supera a margem. E o que vai acontecer? Nada. A margem que já estava separada fica e o trader paga a diferença para que fique tudo kit. Mas agora vamos para a condição boa. E se der certo? Maravilha! Qual é o compromisso agora da corretora? Se ela está do lado, quando o trader perde, o trader paga para ela está do mesmo lado quando o trader ganha, a corretora paga para o trader. Ela, olha só o que diz, ó. Novamente, isso aqui é um contrato hipotético, você não vai assinar um negócio desse. Esse é o funcionamento, quando você ganha, quando você perde. A condição de ganho seria o seguinte, ó, o saldo do cliente ele vai ser acrescido, aumentado, do valor proporcional à variação positiva da mudança do preço. Então, se a variação for positiva, o trader vai ganhar no ativo, no contrato, de acordo com o lote, convertido para moeda base, tá. E o cálculo? Exatamente o mesmo. Fechamento menos abertura, vezes a quantia negociada. Interessante aqui que, se o trader ganha, a margem ela é devolvida, volta para o seu capital, e você ganha todo o resultado. A corretora acrescenta no seu saldo. E a partir daquele momento, inclusive, como eu ensino sobre imposto de renda, é nesse momento que o trader já tem a disponibilidade econômica daquele valor. Já precisa até informar para a Receita, né? Não no fechamento do trade, porque existe um período anual para apuração. Mas é nesse momento, do dia do fechamento do trade, que você precisa estar de olho naquele resultado. E você já tem aquele ganho para poder declarar. Mesmo que nunca saque aquele dinheiro, a Receita já está de olho, né? Mas isso eu dou em aulas de imposto de renda. Vamos lá, quais são os resultados possíveis? Digamos que deu errado a operação, normal, a gente sabe que isso pode acontecer. O stop foi atingido, temos a condição de perda. Quando eu digo stop, é o stop ou o trader fechou negativo, né? Para quem não usa stop e vai fechar na mão, é a mesma coisa. Fechou negativo, naquele valor fechado vai ser feito o cálculo. Preço de fechamento menos preço de abertura. E aí, ó, como o cálculo que a gente viu era aquele, vamos lá, ó. Então, se foi fechado em 1,0550 e a abertura era 1,06, quando dá o resultado dessa fórmula, dá $80. Eu não vou fazer aqui, mas o resultado é esse. Logo, além da margem, se a margem for menor do que 80, vai ser debitada a diferença do saldo do trader. Ok? E se der certo? E se der o take profit, o que vai acontecer com a conta do trader? Mesmo cálculo, ó. Fechamento menos abertura vezes 16 mil. Só que agora o fechamento é no take, 107. Ou onde o trader fechou manualmente a operação. Então, a diferença ali daria $160, né? Propositalmente, eu coloquei aqui uma relação risco-retorno de 2, de 1 para 2, né? 2 de retorno, 1 de risco. E esse valor vai ser acrescido ao saldo do trader. A margem volta e o valor aumenta. Entenderam a lógica do CFD? Essa live, claro, ela é para também ter, assim, um espaço para perguntas. Mas eu não vejo nada aqui aparecendo no chat para mim. Então, o que eu vou abrir aqui? Quem quiser entrar em contato comigo, eu passei minhas mídias no começo, né? Eu vou passar no final novamente e pode tirar dúvidas comigo depois. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu não sei onde, eu acredito que a FX Pro vai disponibilizar lá na área onde você se cadastrou. Aí você volta lá onde você se cadastrou e vai estar lá para você assistir. Não sei se futuramente vai estar em alguma mídia da FX Pro. Acredito que sim. E lá você pode comentar e eu tiro também as dúvidas. Mas vamos agora para a parte de como maximizar o uso, né? Você falou muito bem do CFD. Espero, né? Essa é a minha visão. Mas se você não achou que eu falei muito bem, também tudo bem. Mas como maximizar, então, o potencial dessa ferramenta? Porque ela é um marco muito grande no mercado. Existe uma coisa, não é a única, mas ela é a maior, sem dúvida. É a minha opinião, mas é algo tão claro, quando você entende como é o potencial dessa ferramenta, é algo tão claro que você diz, não tem nada melhor no CFD do que essa vantagem. E que justamente ela está maquiada, infelizmente foi maquiada com uma pecha ruim, mas ela é simplesmente a maior vantagem. Você viu no exemplo anterior que o cliente não iria desembolsar $16.960. Por que não? Porque ele precisa garantir apenas uma pequeníssima margem de caução para negociar aquele trade e ter a possibilidade de ganhar lá os $160, ele só precisaria de uma pequena margem. Não precisaria desembolsar $16.960. E quem é que determina essa margem? A alavancagem.
E a alavancagem é simplesmente a maior vantagem do CFD, e eu digo com toda propriedade e tranquilidade. Ela é a maior vantagem do CFD. Como é que funciona essa bendita alavancagem, já que ela é tão boa e com ela dá para maximizar muito os ganhos? Vamos lá, um cálculo rápido aqui. Não é uma aula de alavancagem, mas só para você se situar da maior vantagem do CFD. Digamos que você pega uma alavancagem de 1 para 1.000. Inclusive, a FX Pro tem 1 para 2.000. E, se eu não me engano, na conta Pro tem 1 até 10.000. Então, é uma excelente alavancagem. É algo que eu ainda estou me aprofundando mais nessa conta Pro para trazer mais material para vocês. Fiquem atentos lá ao meu canal. Eu sou o Trader Investidor. Vai sair uma série de vídeos sobre isso é marcante no mundo dos CFDs. E eu fiquei de boca aberta quando eu vi, eu digo, não, tem certeza que não é só 1.000, não? Não é um zero a mais ali, não. Quando eu vi, não, 10.000, eu digo, não. Rapaz, isso é um negócio muito bom. Mas tem que ser muito bem explicado. Mas vamos lá, digamos que você pega uma alavancagem que hoje é comum, 1 para 1.000. Muita gente se assusta, né? Ah, 1 para 1.000. Calma. Esse 1.000 não significa que, eu vou perder 1.000 vezes. Se você fizer besteira, sim. Mas simplesmente ao entender o que é esse 1.000, você já não faz besteira. Só de saber o que é, você já não vai fazer besteira. Imagina que você tivesse que desembolsar os 16.960 dólares. A margem é simplesmente dividir o que você teria que desembolsar pela alavancagem. Aqui daria 16 dólares e 96 cents. Sim, para negociar e ganhar 160 dólares ou correr o risco de perder os 80, como eu dei nesse exemplo hipotético, a margem seria simplesmente 16 dólares e 96. Só isso. Bastaria ter isso na conta para já poder abrir essa ordem. Essa seria a margem da operação. Mas espera, esse valor é bem menor do que o meu risco de 80. Se eu só tiver isso na conta, tá errado, porque eu estou arriscando perder 80. Sim. Se só tiver isso na conta, o trade vai ser aberto. Só que você não vai perder os 80. Seria um cálculo bem diferente. É preciso ter o valor do risco na conta para poder o seu risco ser perfeitamente atingido, mais o valor do stop out, que é assunto também para a aula de alavancagem e de margem. Mas perceba que a alavancagem minimiza essa necessidade de desembolsar dinheiro. Vou repetir. A alavancagem minimiza de forma colossal a necessidade de desembolsar dinheiro. Com uma margem muito pequena, isso é excelente. Vamos mais. Se fossem abertas 3 ordens dessa, a margem chegaria a 50 dólares. Nem 51 dólares seria. Agora veja que diferença. Imagina uma alavancagem de 1 para 20. O mesmo cálculo ali exigiria uma margem de 848 dólares. E essa alavancagem, pasme, ela é exigida em países como Estados Unidos, em regiões como Europa, Inglaterra. Dentro desses locais, os órgãos reguladores exigem que a alavancagem seja no máximo 1 para 20, estourando 1 para 30 em alguns ativos extremamente líquidos. Não dá para ter mais. E por conta disso, a gente tem outras possibilidades para negociar alavancagens mais altas, também vou falar em alguns minutinhos. Imagina 3 ordens dessa com uma alavancagem de 1 para 20. Olha o que a pessoa tinha que ter na conta só para abrir a ordem. 2.544 dólares de margem. Isso é absurdo. Na minha visão, isso não existe. Tudo bem. Vamos aprofundar um pouco mais nisso aqui. A alavancagem é uma vantagem, porque tem gente que acredita que não, que a alavancagem é um risco, que a alavancagem é um perigo, que a alavancagem é ruim e você deve se afastar disso. Como eu disse, infelizmente, nessa grande vantagem, a maior vantagem do CFD, foi colocada uma pecha negativa, uma visão negativa em algo que é muito bom. Como a gente viu, para negociar um valor bem alto, precisaria apenas de uma pequena margem. Com os CFDs, o Forex, o mercado de câmbio que a gente conhece, ele tem minúsculas variações. Dá para a gente ganhar um bom dinheiro no longo prazo, fazendo tudo certinho, com as menores variações. Se você chegar aqui, ó, quanto o euro-dólar ele abriu hoje? Vamos lá, 1,10. Um exemplo hipotético, tá? Fechou o dia, quanto? 1,10. E aí você pensa, não mudou nada. Mas peraí, vamos para as casas mais... Tem a casa decimal, centesimal, até a casa milimesimal e agora até a casa do ponto. Vamos supor que o euro-dólar abriu 1,1005 e fechou 1,1098. Isso foi uma tremenda uma tremenda variação para quem sabe usar o CFD e consegue, em
menos de 1 centavo, um bom lucro. A gente viu ali no exemplo anterior, com 1 centavo, US$ 160. Pode ser muito mais, né? Uma alavancagem, mas calma, vamos tratar mais disso. Se não fosse os CFDs, né? Porque para a gente entender o benefício de uma coisa, a gente tem que entender sem aquilo como seria. Sempre que eu estou ensinando para aprofundar em um assunto, eu digo, pensa nisso sem isso, que aí você vai ver como é bom com isso. Já ouviu dizer que todo mundo tem muitos desejos, mas o desejo do doente só é um? O desejo de uma pessoa doente é só um, ficar bom. Então, quando a pessoa perde a saúde, é que a pessoa vê o quanto a saúde é importante. Quando a gente vê a alavancagem é perigosa, a alavancagem é perigosa. Quando a gente vê como seria sem alavancagem, você diz, misericórdia, não dá para ficar sem alavancagem. Aí é como você vê como a alavancagem é bom. Se não fosse o CFD, só poderia fazer esses trades para, com pouca variação especulativa, ganhar muito, se a gente ou depositasse ou disponibilizasse uma quantia enorme de dinheiro. Tipo, para eu arriscar $80 para ganhar 160, eu precisaria desembolsar, nesse exemplo, US$ 16.960. Digamos que eu tenha $8.000 e eu quero arriscar 1%, $80. Eu consigo fazer isso tranquilamente, deposito os 80 mil, os 8 mil na corretora, faço minha operação lá tranquilo. Se não fosse alavancagem, eu não poderia fazer esse trade. Eu estaria impedido de especular. Impedido de especular, porque eu não tenho US$ 16.960. Precisaria fazer o quê? Empréstimo. Que é fazer empréstimo, qualquer tipo de, né? Eu não sei a sua visão financeira, mas é para quem já entende mais sobre, já está mais aprofundado no mundo dos investimentos, entende que o empréstimo não é algo inclinado para o que é bom. O fazer empréstimo que eu digo é tomar dívida. Ah, mas é a dívida boa, é o empréstimo para isso. Não, não vai nessa, tá? Empréstimo é ruim. E aí você pode pensar o seguinte, ah, mas a alavancagem não é um tipo de empréstimo? Não vou chegar lá. Então, só seria possível negociar essas quantias altas sem ter o capital se a gente fosse atrás do capital, ou seja, buscasse dinheiro emprestado. Seria uma burocracia enorme, inviabilizaria o mercado para pequenos investidores. Porque os pequenos investidores fazem muitas operações. E quando eu digo muitas, não é essas loucuras de centenas de ordens em um dia. É 2 ordens, três ordens por semana. Isso são muitas negociações. Para fazer isso várias vezes, teria que ter muito capital. Teria que estar fazendo empréstimo regularmente, o que seria uma desgraça completa. Então não é bom. Tá, mas alavancagem no empréstimo? Não, alavancagem não é empréstimo. É uma visão contrária. A alavancagem não é tomar dinheiro emprestado. A alavancar é diminuir o dinheiro necessário para uma negociação. Você não está tomando dinheiro emprestado. Você está fazendo é especular com a variação de preço de um determinado ativo, correndo o risco que você escolheu para ter o lucro que você determinou no take profit, se der certo, garantindo apenas uma pequena margem. Isso é alavancagem. Empréstimo é você não ter o dinheiro suficiente para algo e precisar completar, ou não ter o dinheiro e precisar do dinheiro completo. Isso sim é tomar dinheiro emprestado, que seria o caso de não ter alavancagem. Então veja como é o contrário, né? A alavancagem não é empréstimo. Se não tivesse alavancagem, que a gente precisaria pedir dinheiro emprestado. Tá, falei muito de alavancagem, vou trazer mais aulas, né, sobre isso mais para frente, mas vamos ver outras vantagens. Velocidade. Lembra que eu falei antes da gente falar de CFD que as corretoras começaram a entrar no mercado para fornecer um serviço de qualidade para os pequenos investidores? Imagina um investidor, imagina hoje, se não existissem corretoras, só casa de câmbio e banco, para você especular com a variação do iene, o tamanho da burocracia que seria, a demora para você conseguir iene, para você destrocar esses ienes até com o banco, tipo, uma coisa surreal. E o CFD eliminou por completo. Na verdade, as corretoras já vinham é, eliminando essa burocracia, essa dificuldade, quando começaram a entrar no mercado. SN, STP, Market Maker. E aí veio o CFD e acabou com qualquer demora que tivesse, e agora a velocidade é instantânea. A liquidez para negociar com CFDs é instantânea, praticamente instantânea. Claro, até certo limite. Ninguém que tem um capital muito grande, que chega numa corretora de varejo, vai querer operar 1.000 lotes de uma vez só, 5.000 lotes de uma vez, dependendo do porte da corretora, até pode acontecer. Ela tem umas contas especiais para clientes especiais. Mas se for muita grana, peraí, se você chega numa corretora hoje com 1 bilhão, já não é seu local ali, você é um trader de outro patamar, você vai para outro local, tá? Aí não é instantâneo. Você vai ter, ou pode ser instantâneo, talvez, num provedor de liquidez na rede CN. Mas na corretora de varejo, para clientes com um capital até determinado limite, a negociação é instantânea. Não importa se você está negociando dólar, não importa se você está negociando, sei lá, café na Índia,
Não importa se você está negociando ouro em outro continente, não importa se você está negociando petróleo na Europa, é instantânea. Por quê? Lembra aquele que eu falei que é a essência do CFD? A essência do CFD é não ter o ativo em mãos. Quando vai para o mercado à vista que precisa ter o ativo em mãos, meu amigo, a burocracia, a demora, o transtorno é grande. Sem a necessidade do ativo em mãos é instantâneo. Por quê? Porque é tudo hipotético. Não existe o ativo de fato a ser negociado. É como eu disse, ó, uma corretora não precisa, por exemplo, ter ienes para negociar o STJPY com você. Uma corretora não precisa ter zero iene, não precisa nem ter, ela só precisa saber o preço do iene, fornecer para você esse serviço. Se você comprar iene e o iene valorizar, a corretora te paga. Ponto. Se você perder, você paga para a corretora. Ponto. Não passe iene em nenhum momento ali. Não que a corretora não tenha ienes. Ela pode ter para poder, como eu vou falar aqui nos últimos slides, a proteção do seu book interno. Mas não é obrigatório que ela tenha ienes para você negociar o SDJPY, por exemplo. A corretora não precisa ter rublos russos para que você possa negociar o SD rublo. Então, traders de varejo sofrem pouco ou quase nada com derrapagens de volume. Não estou falando de slipages de mercado, que ocorrem. E todo mundo sofre com isso. Mas derrapagem de volume é quando você chega com uma ordem muito grande no mercado. Você, tipo, tenta negociar hoje uma ação aqui na B3 que seja pouco líquida. Chega com 20 mil reais, você já tem dificuldade. Tem ação que com 20 mil você vai levar 2, 3 dias para concluir a negociação dela. Com o CFD, não. Se existisse aqui no Brasil um CFD de uma ação extremamente pouco líquida, a corretora nem precisaria ter a ação. Tem nuances por trás, né? Para proteger, é mais complicado, oferecer a instantaneabilidade. Mas no mercado Forex e em outros mercados mais amplos, dá para ser instantâneo, ok? Negociar o ativo em si, como eu disse, gera dificuldade. Inclusive, é um estudo que a gente faz no Price Action, em que a gente não consegue ver a movimentação dos grandes bancos. A gente sabe que eles se movem por blocos, então a gente identifica alguns blocos entrando de ordens de liquidez para poder negociar com eles. Então, é um tipo, porque os bancos eles não podem tipo, colocar bilhões de uma vez só, eles vão botando por partes. A gente que tem pouco dinheiro em negócio instantâneo, a gente não precisa passar por essa dificuldade. Mas grandes bancos sofrem. A gente não sofre essa derrapagem de volume. Zero. Outra vantagem, mercados amplos e diversos. Como eu disse, é possível negociar CFD dos mais diferentes mercados do mundo. Forex, ações, índices, metais, commodities. As criptomoedas hoje, trocentas criptomoedas que tem, uma grande parte já está em CFD. Já tem muito CFD de criptomoeda. Commodities nem se fala, né? Índice nem se fala, metal e Forex nem se fala. Mas as commodities, por exemplo, café, cacau, soja, milho, tudo já tem. Você não precisa pegar no milho, não precisa cheirar o café. Você compra sem ter o ativo. A criptomoeda é a mesma coisa. Dá para operar tudo com uma facilidade enorme. Sem o CFD, imagina como seria. É como eu disse, né? Para a gente saber a vantagem de um negócio, vamos ver sem ele como seria? Para cada mercado seria necessário ter uma conta em corretora específica, ou pior ainda, uma conta em cada país específico, já que o mercado é mundial. Então imagina, se você quer operar ações americanas, ações alemãs, moedas, índice brasileiro, índice Nikkei, que é o japonês, e criptomoedas. Se não existisse CFDs, você ia ter que ter conta numa corretora americana para ações americanas, conta numa corretora alemã para ações da Alemanha, outra conta numa corretora, banco, casa de câmbio, para as moedas, outra conta numa corretora brasileira para o índice da B3, outra conta numa corretora japonesa para o índice Nikkei, uma conta numa exchange de criptomoedas, só para negociar essa pequena gama de ativos. Olha o trabalho que você teria sem os CFDs. E com os CFDs? Aí não. Tudo numa única instituição, numa única plataforma. Você não precisa nem de duas telas. Em uma tela só você vê tudo. Se você negocia, por exemplo, só esses ativos. Não que duas, três telas sejam ruins. Estou dizendo que tudo fica focado em um único ambiente, se você quiser. Com vários mercados no mundo todo. E, por exemplo, a FX Pro tem inúmeros desses CFDs para você negociar. E tem desvantagem o CFD? Na minha visão, as desvantagens aqui é o que se alega. Vamos ver, por exemplo. Algumas pessoas podem alegar o risco de alavancagem. O CFD ele é muito arriscado, porque ele tem uma alavancagem muito alta. Só que isso só é verdade para quem não tem conhecimento e não sabe usar essa excelente ferramenta. Uma comparação que eu sempre dou é o seguinte: imagina que você está numa selva extremamente perigosa e você precisa sobreviver. E nessa selva,
você pode dispor de ter uma espingarda. Você queria ou não ter essa espingarda para se defender? Aí você vai dizer, não, é arriscado a espingarda, eu prefiro sem. Nunca na vida. Com certeza você gostaria de ter meios para se defender dentro de uma selva perigosa. E o mercado, meu amigo, não é brincadeira. Em termos financeiros, se é que a gente pode fazer uma comparação, né, é muito mais perigoso. Então você tem que ter uma arma para se defender. Então tem que usar a alavancagem para se defender no mercado. Eu aprofundo muito mais nisso em aula de alavancagem, mas é extremamente bom quando você sabe utilizar essa ferramenta. E simplesmente não escanteia ela achando que é perigoso. Assim, a solução não é limitar a alavancagem dos CFDs, dos Contract for Difference, mas sim ensinar os traders a utilizá-la de forma consciente e maximizada. Nos meus materiais, os assuntos que eu domino e falo muito são a parte de imposto de renda, que eu já falei, né? Mas em relação ao trading em si, a parte de gestão de capital, especificamente a alavancagem, foi a que eu mais me aprofundei. Eu gostei tanto dessa vantagem que eu comecei a destrinchar isso de uma forma na minúcia. Desde 2018, ali eu comecei a me aprofundar demais e eu digo, rapaz, isso aqui é uma ferramenta. Quando as pessoas descobrirem, quanto mais pessoas forem descobrindo como é bom a alavancagem, espero que nunca acabe, né? Porque eu sempre digo também que o dia que disserem assim, não tem mais, tá? A alavancagem agora acabou, vai ser 1 para 20, 1 para 30 no mundo todo. Então, acabou-se a alavancagem. Eu simplesmente me retiro do mercado e digo, não presta mais. Tiraram a melhor coisa dele. Então não presta mais, não vale mais a pena operar. Eu sei, se é a minha visão, alguém pode ter uma visão diferente. Mas quando você entende o benefício que é, você vê com outros olhos. Uma outra desvantagem alegada do CFD seria que, se a gente tem o contrato no lugar do ativo, poxa, você vai perder, por exemplo, os dividendos das ações. Você não vai receber dividendos se você não tiver a ação, de fato. Você vai, tipo, se você não tem a criptomoeda e sim o CFD, você vai perder o potencial dela para outras coisas. Ou então, se você tem um título, o título tem a proteção, sei lá, de fundos garantidores de crédito. Um CFD de um título não vai ter essa proteção, de fato. A gente perde isso. Só que tem uma coisa, a gente está nesse mercado de CFDs para especular, puramente. Quem quer investir, existe a possibilidade de investir com CFDs. Mas aí essas desvantagens começam a surgir, né? Existe swap, existe outras coisas que podem pagar também ali indiretamente, mas nada melhor do que você estar com o ativo em si. Se você quer negociar ação visando dividendo, por que você vai para o CFD? CFD é para especular. Existem algumas coisas que podem pagar, sim. Existem CFDs que pagam os dividendos das ações. Na minha visão, é muito melhor ter ação, mas isso vai de cada um. Eu acredito que, e trago esse conhecimento, para você maximizar o potencial na especulação é com CFD. Com o CFD é para maximizar o potencial na especulação. Então, CFD e especulação está ligado um com o outro. Tá? Esses benefícios não seriam considerados ou teriam parcela ínfima no objetivo. Onde é que entram as corretoras de varejo aqui? Vou passar um pouco mais rápido por essa parte. Você já entendeu a essência do CFD, já entendeu o maior benefício que é a alavancagem. Se você focar aí em entender como é, você pode melhorar muito o seu potencial lucrativo no longo prazo, sem fazer besteira. Mas agora vamos entrar. Quem é que está prestando esse serviço para a gente? Vamos conhecer a outra parte. Quando a gente verificou as várias vantagens, vamos ver quem está envolvido nisso aí, né? Vamos lá. O desejo de investir foi crescendo ao longo dos anos. Os clientes não institucionais, a gente, eu e você, a gente foi querendo diversificar os nossos investimentos e ganhar mais em outras possibilidades. Então, esse desejo existe. Do outro lado, existe o interesse de empresas de prestar um serviço e terem o seu lucro. Então, tem dois interesses envolvidos. E quando a gente junta os dois, a gente tem o quê? A relação entre trader e corretora. Então, é uma relação mútua, é uma relação de benefício duplo. Nunca veja uma boa corretora, a corretora é a contraparte, a corretora está do outro lado. Não, é um benefício mútuo. A corretora ganha se o trader ganhar. Você pode pensar, mas você disse que a corretora ganha se o trader perder. Existem mecanismos de proteção nas boas corretoras que essa visão de a corretora ganha se o trader perde não é 100% dessa forma. Você vai entender nos próximos slides. Então, a corretora precisa de bons clientes que aprendam, que ganhem dinheiro e automaticamente os dois cresçam junto. É uma parceria, não é uma rivalidade. Então, houve dois desejos e é uma parceria. Por exemplo, um exemplo simples, básico, gente. Vamos ver aqui. Você quer ou não quer um carro bom? Você quer um carro bom, você quer um carro seguro, um carro bem produzido. A empresa, a concessionária,
A fabricante de carro, ela quer ganhar dinheiro e ela sabe que vai fazer isso se ela fornecer um bom carro. Se ela não fornecer um bom carro, ela vai sair do mercado. Então, a empresa que fornecer isso, ela tem que ser boa. Ela tem que te fornecer um produto bom para que você permaneça. Então, o interesse dos dois vai nascer essa relação, que deve ser saudável, claro, e a corretora ela vai fornecer o que a gente deseja, que é o quê? Ativos para negociar, senão a gente não opera. A alavancagem alta, sim, isso é uma vantagem, isso é algo desejável. Por isso, quando eu vejo uma alavancagem alta, poxa, que massa. As pessoas podem dizer, aquela corretora oferece uma alavancagem muito alta, tá vendo? Ela quer que os traders percam. Não, gente, não é assim. A alavancagem alta é vantagem. Você vai ver uma coisa aqui no próximo slide. A velocidade de execução que a especulação rápida exige, a corretora tem que te fornecer uma velocidade rápida, é algo que as corretoras fornecem como serviço. Diversificação através de vários mercados, como a gente viu. Custos acessíveis à negociação. Segurança e bom desempenho dos serviços, como, por exemplo, atendimento ao cliente, boas plataformas, tudo isso faz parte do serviço que a corretora nos oferece. Custos, a corretora tem o seu lado, a corretora mantém as suas operações. Ela tem que ter os seus custos que mantém. Nos trades, a gente tem custos como, por exemplo, comissão, spread, swap negativo. Tem o swap positivo também, que aí já não seria um custo. Outros custos, como, por exemplo, taxas e envios de retirada, mas como a gente sabe, tem corretores que já nem mais isso aqui é uma coisa antiga, ultrapassada, né? Taxa de envio e retirada só em situações muito específicas. Para traders de varejo baixo, isso aqui já foi eliminado há alguns anos. Parceria ganha-ganha, como eu disse. A relação cliente-corretora para negociar CFD é uma parceria ganha-ganha. Muitos acreditam que as corretoras atuam contra o trader, mas essa não é a realidade das boas corretoras de varejo. Uma corretora bem regulada, bem regulamentada em um país sério, ela segue diretrizes de proteção de ordens contra o desequilíbrio do book interno de operações que a impedem de tirar vantagem dos sistemas de CFDs. De fato, quando o trader perde, a corretora pega aquele dinheiro. Quando o trader ganha, a corretora paga para o trader. Nessa visão simplista, você pode pensar que, então quanto mais o cliente perder, melhor para a corretora. Porém, as boas corretoras elas têm que fazer o seguinte: quando o book interno fica desequilibrado, quando há muito CFD sendo negociado numa determinada direção, digamos aí 5 mil lotes de EURUSD num determinado minuto lá, de compra de EURUSD, sei lá, por qualquer bomba que tenha saído de notícia. E na outro lado, não tinha nem 100 lotes de venda de EURUSD. Há um grotesco desequilíbrio. A corretora não pode ficar esperando para ver o que vai acontecer. Porque se o lado comprador ganhar, a corretora sofre um baque tremendo. Se o lado comprador perder, a corretora ganharia. Mas ela não pode se expor a isso se ela é uma boa corretora. Então ela tem que equilibrar isso aí. Onde? No mercado real, naquela perninha que ela tem com o provedor de liquidez, para que ela possa manter tudo seguro. Então ela faz uma operação de equilíbrio no provedor de liquidez. Se os 5 mil lotes de EURUSD lá ganharem, se o EURUSD de fato subir, a corretora também ganha no mercado e ela consegue pagar todo mundo de boa. Foi o que não aconteceu com muitas corretoras em 2015. Franco suíço disparou lá para cima, né? Muitos pares com franco caíram lá para baixo, já que o franco ele é a moeda de cotação. E muita corretora que não fazia isso simplesmente perdeu, porque a ponta vendedora que deveria receber, o dinheiro que a ponta vendedora dos pares com franco suíço deveriam receber não foi compensado pelas perdas dos que estavam na ponta compradora, né? Muitas contas zeraram, a perda foi maior, mas chegou ao limite, e os que ganharam foram muito, não conseguiu cobrir. As corretoras que não faziam a proteção simplesmente vazaram do mercado, deixaram um monte de gente a ver navios. Então, como a corretora se protege no mercado real, não há essa dualidade ali contra o trader. Ela precisa que o trader seja um bom trader. Trader que perde, trader que desiste, trader amador, trader apostador, trader que all in one, né? Tudo numa operação só. Os 90% que perdem 90% do capital nos primeiros 90 dias não presta, tipo assim, não é bom para ninguém, nem para a corretora, nem para o trader. O trader vai perder, obviamente. E a corretora, ela não quer esse cliente. Um cliente que perde assim é só trabalho. É bom cliente que estuda, que se desenvolve. A gente está aqui nesses webinários para desenvolver você como trader, para você entender como funciona esse mercado. Então é bom esse trade, é uma parceria ganha-ganha. Corretoras de regulamentação, vou passar rapidamente por aqui, acredito que muita gente já sabe disso, né? Escolher uma corretora não é tão simples, com alguns critérios básicos você consegue evitar grandes problemas, né? Eu atendo muita gente que sofre golpe de corretora ruim. Não pela corretora também, mas principalmente por pessoas ruins que usam corretoras ruins para seus golpes. A primeira coisa é verificar a regulamentação, né?
É crucial que a empresa tenha uma certificação de algum país sério, como, por exemplo, a Inglaterra, a FCA. Tem toda corretora hoje de varejo que negocia CFD, toda corretora que se preze e quer dar um atendimento bom para o cliente, ela não vai poder ficar só no país sério, só na Inglaterra, só na Europa, só nos Estados Unidos. Ela tem que abrir filial em paraísos com regulamentação mais branda. Para quê? Para poder oferecer a melhor vantagem, que é a alavancagem mais alta. EUA fechou muito os Estados Unidos de 2008 para frente, na administração Obama, depois daquela crise do subprime, acabou a alavancagem. Europa, a ESMA, mesma coisa a partir de 2000, se não me falha a memória, 18, 19. Acabou a alavancagem 1 para 20 no máximo. Então, as corretoras precisavam, para continuar oferecendo esse serviço, de estabelecer filiais em países com regulamentação mais branda. Então, por exemplo, Bahamas, Maurício, Santa Lúcia. Tem filiais lá. O que não pode, o que não é recomendável, é quando você vê uma corretora que está só lá, só nas Ilhas Maurício, só nas Bahamas. Aí você diz, tá, mas você não está em nenhum outro país sério, corretora? Não, aqui a gente tem toda. Não, só está ali, meu amigo, tem coisa suspeita. Não quer dizer que todas sejam ruins, óbvio, né? Mas se tiver num país sério, isso dá grande base para a corretora ser uma boa corretora. Devido a limitações de alavancagem, como eu disse, né? Além da dificuldade de oferecer serviço para não residentes, né? Tipo, é muito difícil um não europeu abrir uma conta na Europa. Nos Estados Unidos é um pouco mais fácil, mas aí tem toda uma regulamentação, tipo, não residente tem dificuldades. Então, por isso, justamente para oferecer isso para os clientes, hoje temos as filiais de corretoras em países com regulamentação mais branda. Faça um teste, abra uma conta demo na FX Pro, conheça todas essas vantagens, alavancagem, execução rápida, porque a conta demo ela é praticamente igual a uma conta real, as cotações é tudo direitinho a execução, há quase zero diferença. Então, você abre uma conta demo e testa e vê todas essas vantagens do CFD que a gente tratou aqui. Né? Faça o teste. Eu gostaria de abrir para dúvidas e feedback, mas o chat simplesmente ou ninguém falou ou eu não estou conseguindo ver no meu aqui, né? Deixa eu ver no meu do lado aqui para ver se eu consigo. Ó. Ah, rapaz, eu tenho o chat aqui, mas não tem nada, tá vendo? Chat desativado. Chat está desativado. Como é que pode? Isso foi uma mudança, então. Não tinha isso no chat. Não tinha isso no chat. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada. Hide, disable, news for others, power stop recording. QIA. Não sei o que é isso. O chat está desativado. Ah, agora que eu estou vendo aqui uma mensagem no particular, né? O Alan falou, o chat está desativado. Pois é, descobri agora. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ativar, né? Alô, Atendência Civil, alô, não sei ativar isso. Mudou, faz muito tempo que eu não entro no Zoom para fazer live usando muito o YouTube direto. Eu não vi, mas nas próximas eu vou me informar como é que faz para abrir o chat e já começo direto com o chat aberto, tá, galera? Ok, não vou conseguir abrir, não. Não tem essa opção, não. Beleza. Vai ficar para a próxima, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Ah, peraí. Acho que agora eu liberei. Acho que agora eu liberei. Bom, vamos ver, né? Se agora tá liberado. Agora tá, agora foi, tá vendo? Valeu, galera, pelo feedback aí. Uma besteirinha aqui, eram uns 3 pontinhos lá no fundo, lá no canto direito que eu consegui liberar aqui. Mauro, Bueno, Alan Kelvin, Marcelo Vieira, valeu, turma. E deixa eu passar aqui as minhas redes, porque se ficou aí fora, se alguém entrou depois e não viu minhas redes para entrar em contato comigo, tá aqui, ó. Eu sou o traderinvestidor.com, é o meu site, você vem para cá, direitinho, aqui, ó. Eu sou o traderinvestidor.com. Eu sou o traderinvestidor.com. Para entrar em contato comigo, também tem o Instagram, né? Mandar um direct lá, o.eneas.nascimento. Tem o direct lá, podem tirar dúvidas. Lá também tem meu WhatsApp, tem meus contatos. E na próxima quarta-feira, a gente vai entrar. Eu acredito que é a próxima quarta. É um dos temas que eu mais gosto, porque é polêmico. Eu trago as duas visões, mas eu foco mais em uma, sobre a mentalidade do trader. Que tem gente que, nossa, meu Deus do céu, tem gente que pensa a mentalidade trade de uma coisa que não é. Faz sentido, mas não é. Ah, a mentalidade de vencedor, a mentalidade de não sei o quê. Existe uma mentalidade correta para ter no mercado. Tem que ter essa mentalidade. E a gente vai tratar na próxima segunda-feira, aqui na FX Pro, e você precisa se. Acho que você já se cadastrou. Você está comigo, você já se cadastrou em todas. Então é só estar aqui na próxima segunda-feira
8 da noite, tá? O Alan perguntou como estou no Insta. Isso mesmo, o.enéas.nascimento. Exatamente. Tá desse jeitinho ali, o.enéas.nascimento. Podem seguir lá. Tá começando, eu não tenho milhares e milhares de seguidores. Meu foco há muitos anos é no YouTube. Vim despertar para o Instagram agora há pouco, então quem quiser dar essa força, eu agradeço. Show de bola. Então, próxima segunda aqui na FX Pro, mentalidade correta de mercado. Sem ela não vai para frente. Às vezes você não foi para frente até agora porque faltou entender essa mentalidade, que não é o que se fala na grande maioria dos locais por aí. Faz muito sentido o que o pessoal fala, mas tem muito mais a fundo para escavar nessa questão da mentalidade. Beleza? Senhores, vou ficando por aqui. Agradeço. Opa, deixa eu tirar aqui o negócio. Agradeço a presença de todos. Desejo aos senhores aí uma excelente segunda-feira. Semana de payroll, tá? Então fiquem atentos aí ao mercado. E um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.